graças a Deus, reunimos mais uma vez. Que Jesus possa abençoar a todos nós, aliviando os nossos corações de todas as angústias, as aflições que são próprias desse final de tempo, né? Mas que a fé fortalecida vai nos dando coragem para superar. E na reunião isso fica mais fácil, porque juntamos toda a nossa fé, todo o nosso pensamento, toda a nossa oração e conseguimos do alto receber o auxílio, receber ajuda. Hoje nós vamos ter a palestra com o Reginaldo e o tema é Segue-me Tu. Esse é o tema da palestra, né? Que Jesus o abençoe, inspire e que todos nós possamos aproveitar, né, dessa palestra. Então, elevemos o pensamento, fechando os nossos olhos, visualizando a figura meiga de Jesus, fazendo a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos de amor e de paz. Repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que a magoa. Depois, a vida tece-lhe a coroa de pétalas, luzindo ao firmamento, e feliz, ante o mundo desatento, mais se embeleza, quanto mais perdoa. Assim também esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas te não vença a nobreza dos sonhos redentores. Seja o perdão o apoio a que te arrimes, e desabrocharás em dons sublimes, como a terra insultada ri-se em flores. Esse poema é de autoria do Espírito Alta de Souza, que intitula-se Esquece, psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Amigos, irmãos, o tema da noite nos reunirá, talvez, em torno da frase profunda que Jesus dirige ao pescador Simão Barjonas, que talvez naquele momento trazia no seu coração um tanto de inquietude, de impulsividade, mas também ele teria também traços da sua sinceridade, do seu compromisso com a verdade, que eram traços marcantes da personalidade de Simão. Uma frase de Jesus curta, mas capaz de iluminar o caminho inteiro de uma alma, e talvez hoje serviria para cada um de nós em todos os segmentos das nossas vidas. O que te importa isso, Simão? Segue-me tu. É a frase de Jesus. Os barcos repousavam ali nas margens, o perfume das redes que secavam ao sol misturava-se ao cheiro fresco da manhã.
os discípulos se movimentavam em pequenos grupos, comentando as tarefas, partilhando as inquietações dos seus corações. Mas entre eles, Simão Pedro caminha a passos mais pesados, trazendo preocupações, inquietações. Ele revelava um coração em conflito pelas suas ações, pelos seus atos, desde o dia anterior. Rumores, pequenas discussões, disputas silenciosas entre os companheiros do grupo haviam-lhe corroído a paz do coração. Alguns dos companheiros buscavam destaque no grupo, outros murmuravam, uns questionavam a liderança de Simão, e ele, sincero, impiedoso, como era, carregava o peso de todo aquele desequilíbrio do grupo como se fosse exclusivamente seu. Para que a gente entenda o contexto em que ocorreu esse diálogo de Simão com Jesus. Simão respira fundo diante dessas inquietações e não teve outra alternativa a não ser procurar Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, procura o mestre, e ele o encontra sentado sobre uma pedra lisa. E ele olhava o horizonte naquele instante. Jesus parecia escutar algo distante que os sentidos comuns não conseguem transcrever, não conseguem nos atualizar. Talvez ele estivesse ouvindo a própria voz, a sua vontade de estar conectado com Deus, com o Pai, que soprava naquela brisa suave e que acariciava naquelas horas o lago de Genezaré. Pedro vê Jesus e aproxima-se, e quando chega, desaba: mestre, a fala do pescador, preciso falar, os companheiros não me compreendem, há disputas, mestre, ressentimentos, como posso trabalhar assim? É o questionamento que Simão faz. Eu sinto, mestre, que estou só na condução deste grupo. Jesus escuta a fala do pescador em silêncio absoluto. O silêncio, amigos, que nunca é falta, mas sim plenitude, que a gente se esquece muitas vezes. As pessoas atribuladas chegam até nós e eles começam a falar e a gente interrompe, não é? E intercala falas no meio. Jesus ouviu todos os conceitos que Simão apresentou, as lamentações, as suas inquietações, a sua alma atribulada, o seu coração em desespero. E ele ficou em silêncio, aquele silêncio que leva à plenitude. Ele ficou alguns instantes assim, em silêncio. O mestre apenas observa o pescador Simão, com aqueles olhos que pareciam sondar cada dobra da alma humana. Jesus era assim, penetrava profundamente no universo humano, como ninguém jamais o fez da forma que ele. Pedro fala e Jesus em silêncio. Pedro então esperava uma correção dirigida aos outros. Ele esperava que Jesus lhe desse orientações, um conselho, para que ele pudesse levar aos demais do grupo. Mas Jesus ergue-se lentamente e ele pergunta com a voz serena: Simão, que tens tu com isto? A frase de Jesus surpreende o discípulo. Ele não esperava que Jesus dissesse isso. E ele tenta se explicar, tenta justificar, mas Jesus prossegue com firmeza, mas ao mesmo tempo com amor,
das suas palavras. Ele era muito firme, mas ele não machucava com as palavras. Os outros, Simão, caminham conforme podem. A tarefa deles pertence a eles, e a tua pertence a ti. Aí já é usando aqui uma palavra, uma gíria, é uma paulada, não é? Os outros caminham conforme podem. A tarefa deles pertence a eles, a tua pertence a ti. E Jesus se aproxima um pouco mais de Simão e marca na alma do discípulo e vai marcar também na nossa alma e no nosso coração, uma das frases mais belas e mais profundas do Evangelho. O que te importa isso, Simão? O que te importa isso, Simão? Segue-me tu. Vem você comigo. Nesse instante o coração do pescador, um coração atribulado, não é? Desesperado, se abre como uma janela que se ilumina. Ele compreende, sem palavras, que havia se perdido no labirinto humano da comparação, da cobrança e da expectativa. Ele percebe que se ocupava mais dos erros alheios do que da própria fidelidade ao Cristo. Aqui está um ensinamento para cada um de nós, fabuloso. Nós nos ocupamos muitas vezes das faltas alheias. A nossa preocupação muitas vezes, ela é dirigida aos outros. E a gente perde tempo com isso. E Simão percebe, diante da fala do Cristo, que ele estava se ocupando demais dos erros que não eram dele, dos companheiros. E estava esquecendo de que ele deveria continuar sendo fiel ao seu mestre. E Jesus, com a voz calma, acrescenta ao pescador: cada espírito, Simão, desperta no tempo que lhe é próprio, no tempo certo, na hora certa. Não exijas do outro o que o momento ainda não lhe oferece oportunidade de compreender. O que eu te peço, Simão, é a tua parte, o teu esforço, o teu amor. Então Jesus caminha lado a lado com Pedro, depois deste diálogo pela orla do lago. Os dois seguem, passos calmos, o dia nasce plenamente. Amigos, Emmanuel faz um comentário nessa mesma cena, no capítulo Segue-me Tu, do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós estávamos comentando, eu e o Roberto aqui agora há pouco. E ele aprofunda o significado do chamado de Jesus, do chamado do Cristo. Ele vai nos dizer assim: o convite de Jesus é individual, não é coletivo. Não é condicionado ao comportamento dos outros. Jesus não diz: segue-me vós. Ele diz: segue-me tu, que já consegue compreender, que já consegue perceber a minha mensagem de forma diferente. Porque cada consciência, continua o mentor de Chico Xavier, tem o seu próprio campo de responsabilidade. Olhar demais para os outros é fuga espiritual. Emmanuel afirma com força que a alma que se detém nos erros alheios abandona a renovação que lhe cabe realizar. É como se um caminhante parasse no meio da estrada para medir a passada do outro, e enquanto isso deixasse de caminhar. É uma perda de tempo. Não podemos
justificar a nossa inação pela imperfeição alheia. Se a gente diz assim, não posso servir porque fulano não colabora, não posso ajudar porque cicrano atrapalha, nós estaremos apresentando ao Cristo desculpas que Ele não pede e que não irão comovê-lo. A resposta de Jesus permanece a mesma desde o tempo de Simão: segue-me tu. A gente não pode justificar a nossa inação pela imperfeição alheia. Se a gente diz assim, eu não posso colaborar porque eu não encontro motivos, motivação para poder caminhar, porque diante de mim parece que a vida perde o sentido de ser. Cada alma floresce no seu tempo, assim como a semente, o botão e a flor convivem na mesma árvore, também convivem no mesmo grupo, espíritos em diferentes estágios. Nós temos que compreender isso, saber disso. A ninguém cabe forçar o florescimento alheio, a ninguém cabe forçar isso, mas a cada um cabe cuidar da própria floração. Na mensagem do Cristo, o chamado é claro, é individual. Amigos, irmãos, esta frase de Jesus não é dirigida apenas a Pedro naquele instante do acontecimento. Ela é dirigida a cada um de nós. Hoje, agora, aqui, nesse instante onde nós estamos. Jesus não chama multidões no atacado. Ele chama cada um pelo nome, no seu momento, na sua necessidade, no seu passo evolutivo. Ele sabe dos tormentos, Ele sabe dos sofrimentos que cada um de nós traz na intimidade da alma. Aquilo que a gente não disse a ninguém, mas Ele sabe, porque Ele penetra dentro do nosso coração, sem que nós precisarmos dizer nada, confessar nada. Ele sabe. No Espiritismo, que é essa doutrina que nos ilumina a alma e o coração, nós aprendemos que a evolução, ela é individual. Cada qual caminha segundo as próprias forças. Por isso Jesus não pergunta a Simão, e o que João fez? E o que André disse? Como Tiago te tratou? Ele pergunta, e tu, o que está fazendo da tua luz? E tu, Simão, o que fazes daquilo que já ilumina o teu coração? E Jesus nos pergunta hoje, continua apostando em cada um de nós. A grande lição é, não podemos medir o nosso progresso olhando para o passo do outro. Não devemos condicionar o nosso serviço ao comportamento alheio do outro. A obra divina, amigos, é pessoal. A obra divina é individual. Pedro estava quase paralisado, não pelos problemas, mas pela atenção exagerada aos erros dos companheiros que o procuravam. Quando a gente retira o foco da nossa própria transformação para observar, julgar, comparar, a gente perde tempo e a gente perde a paz do coração e do espírito. Lembrando novamente, Emmanuel, cada um responde por si diante da vida. Cada um responde por si diante da vida. O que o outro faz é problema da consciência dele. O que eu faço é responsabilidade minha. Assim é o conceito. Quantas vezes também nós dizemos, eu até faria, mas fulano não ajuda. Eu queria servir mais,
Mas se crânio atrapalha, eu não consigo, eu pensaria em mudar. Mas as pessoas em minha casa não colaboram. E Jesus vai nos dizer: segue-me tu. O esforço é teu, deixa os outros com Deus. Não te preocupes tanto com o que eles irão pensar ou fazer. Deixe isso com Deus. O trabalho no bem, ele exige um conceito: nada em troca. O verdadeiro servidor não aguarda reconhecimento do que fez, não espera palmas, agradecimentos, nem retorno. Serve porque ama. Jesus explica assim, simples, dessa forma: serve porque ama, serve porque compreende que o bem é a linguagem do amor e é a linguagem do coração de Jesus. André Luiz afirma: o bem que você faz sem exigir nada em troca, sem exigir reconhecimento algum, é seu advogado invisível. É uma frase de André Luiz, é um conceito de André Luiz. Isso significa que cada gesto de amor que nós possamos oferecer volta em forma de paz, de força, de proteção espiritual. Cada gesto de amor volta. Nada se perde, nada se estraga, nada é em vão. Mas quando a gente quer o reconhecimento daquilo que fez, quando a gente exige gratidão, quando a gente fica comparando esforços, o bem se contamina com o orgulho do nosso coração e a gente perde o sabor divino do serviço. Segue-me tu, a frase do Cristo, como terapia da alma. Essa frase de Jesus cura muitos males. Cura o orgulho que quer mandar mais do que servir. Cura a sensibilidade ferida que se magoa facilmente com críticas e opiniões diferentes das nossas. Cura a ansiedade que compara, que mede, que contabiliza. Cura o espírito que disputa, que quer sempre ter razão. Jesus nos ensina: sirva mesmo que os outros ainda não possam. Ame mesmo que os outros ainda não saibam. Perdoe mesmo que os outros ainda não consigam. A transformação dos demais não é pré-requisito para a nossa transformação. No centro espírita, na família, na vida. No centro espírita, por exemplo, quantas vezes convivemos com diferenças de opinião, não é, Joyce? Conflitos, ritmos diferentes, ritmos de trabalho diferentes. Isso é natural, amigos. O centro é uma escola da alma. Jesus não nos pede para controlar ninguém, apenas para servir. Diante das tarefas que se apresentam, por exemplo, na nossa casa, na recepção, façamos com amor. O Maurício separa as mensagens com amor, com carinho, para entregar a cada um de vocês, para quando entra. Muitas vezes a gente coloca no bolso, não lê, não é? Mas ele continua, fazendo ali com carinho, se aplicando, não é? Os que trabalham na evangelização ali, se esforçando, os trabalhadores da sopa, os que vão trabalhar no passe, que tem que ter o compromisso, a responsabilidade de que estão diante de uma tarefa digníssima e que Jesus está no controle disso. A gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Na limpeza da casa, por exemplo, às vezes, no estudo de alguma obra, o Cristo vai nos perguntar apenas: e tu? Como estás servindo? Lá na família, na nossa casa, em casa, surgem as discordâncias, queremos que o outro melhore, que mude, que entenda, que colabore. E Jesus vai nos dizer: começa por ti. O exemplo arrasta mais do que palavras, do que discussões, do que brigas. E no dia a dia,
Se alguém for rude, devolvamos gentileza. É um exercício. Se alguém errar, ofereçamos compreensão. Se alguém nos ferir, lembremos, o comportamento do outro não determina a minha resposta. Há 2 semanas atrás eu tive uma experiência nesse segmento aqui. A pessoa me procurou e despejou todo a sua mágoa, todo o seu rancor, toda o seu descontrole, assim em público, no ambiente de trabalho. Falou alto. E essa pessoa, eu tenho uma admiração profunda por ela. Conheço ela há mais de 29 anos, imaginamos. E ela veio e despejou todo o seu desequilíbrio. E eu confesso que aquilo abalou. Porque quando alguém que você não conhece, obrigado, Narciso, quando alguém que você não conhece fala alguma coisa para você que possa te magoar, tem um peso. Mas quando alguém que você ama, respeita, admira, que conhece há mais de 20 anos, vem e despeja, aquilo abala. E me abalou. Fiquei pensando, por que é que ela fez isso? E fiquei com aquilo. Olha, eu cuidando do outro, esquecendo de mim. E um benfeitor espiritual me trouxe um ensinamento que eu anotei e trouxe aqui para vocês. Está exatamente de acordo, em consonância com o que nós estamos discutindo aqui. Me disse ele assim: a vida não pode se restringir apenas aos efeitos das ocorrências fortuitas resultantes do desequilíbrio. E ele me disse assim: ela se projeta, a vida se projeta muito além do que enxergamos e sentimos. Mantenha a tua calma e confia, amando sempre. Deus, que tudo sabe, retribuirá no momento certo o teu esforço no bem. Assim ele me disse, assim ele me orientou, para que eu não me preocupasse com o que ela estava dizendo. Era fruto do desequilíbrio do momento. E isso está correto, porque 2 dias depois, a pessoa me procurou e me disse que não esperava chegar naquele ponto em que chegou para dizer as palavras que disse. É o desequilíbrio de cada um de nós. Simão Pedro é um exemplo para cada um de nós. Simão Pedro não era perfeito, tinha dúvidas, medos, precipitações, negou Jesus 3 vezes, como nós sabemos, caiu, tropeçou, mas tem uma marca: ele nunca desistiu, mesmo se afastando, ele sempre recomeçou. Depois da negação, quando reencontra o mestre, Jesus não diz assim: veja o que você fez, Pedro. Jesus não disse isso. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas, volta, vem, caminha comigo. Ou seja, volte ao caminho, Pedro, sirva, siga-me tu. Ele continua falando. A grandeza do pescador Simão Bar-Jonas, de Pedro, não está em ser forte, mas em ser humilde, para poder sempre recomeçar. A frase que Jesus disse a Simão ecoa agora dentro de cada um de nós. Hoje, mais do que nunca, o Cristo nos chama ao trabalho, mas ao trabalho interno, interior, ao trabalho silencioso, à caridade sem impor condições. Essa fala de Jesus, segue-me tu, significa: faça a tua parte, conserva a tua luz acesa, distribua o bem onde estiver, não aguarde que os outros mudem para que tu comeces a mudar. Ser fiel ao propósito, mesmo quando ninguém mais parecer compreender aquilo
que você pensa. Jesus não exige perfeição, Ele exige de nós sinceridade, humildade. Ele não exige velocidade, apenas constância. Não exige grandeza exterior, apenas bondade íntima de cada um de nós. E para cada dificuldade que nós enfrentarmos, porque as dificuldades estão aí, são alavancas de progresso que a gente não percebe. Essas dificuldades são degraus que surgem na nossa caminhada para que a gente possa avançar nessa senda da evolução. Para cada dificuldade que nós enfrentarmos, seja ela onde for, no nosso lar, no nosso trabalho, no centro, em nós mesmos, o Cristo vai repetir sempre: não te preocupes com o que não é teu. Vem comigo, segue-me. Que possamos ouvir esse chamado, que a gente possa caminhar com Jesus, como fez, por exemplo, Benedita Fernandes, a seguidora humilde do Evangelho, início do século XX. A alma desta mulher atormentada, que caminhava desorientada pelas ruas de terra da cidade de Penápolis, numa madrugada fria, a névoa anunciava outro dia de lutas que certamente haveriam, e a mente dela atribulada. Os surtos obsessivos se repetiam, arrancando-lhe a serenidade, ferindo-lhe a razão, roubando-lhe a paz do coração e da alma. A comunidade, as pessoas temiam aquela mulher. Alguns a evitavam, outros a julgavam, mas poucos percebiam que por trás daquele olhar perdido vivia uma mulher de imensa sensibilidade, de muito amor, sufocada por sombras espirituais que ela própria desconhecia. Por falta das organizações adequadas a estas pessoas, à época, ela foi recolhida numa cadeia pública na cidade de Penápolis. Mas lá tinha um carcereiro diferente. Ao invés de julgar, ele amplia o campo de visão. Guiado pelo amor de Jesus, o seu coração enxerga os sintomas de uma severa obsessão espiritual que levou a causar pânico na população local. O ambiente da cela, transformado em templo de vida através da prece, o carcereiro juntamente com outro amigo espírita, ambos adeptos dessa doutrina maravilhosa, eles prestam assistência espiritual, passes a Benedita, enquanto ela estava ali na cadeia. E a mente, sempre agitada, começa a se aquietar diante das vibrações do amor, da terapia, da bioenergia, do passe. As sombras densas que a envolviam recuam diante da vibração do amor, porque o amor, ele desatrela os nós, rompe as correntes. E esse passe, essa vibração de amor, desce como uma chuva leve sobre o solo, ressequido do coração de Benedita Fernandes, e no íntimo mais profundo, naquela região sagrada, que os espíritos chamam de acústica da alma, ela ouve uma voz suave, porém firme, que ressoa no seu coração: Benedita, se te consagrares ao bem, sairás curada. E ela abriu os olhos, mas não os olhos físicos, os olhos da alma. E ela ouve a voz: se te consagrares ao bem, sairás curada. Ela olha, ninguém ao seu redor, não tinha ninguém que estava falando aquilo, mas a mensagem permaneceu gravada dentro do seu coração, vibrante, viva, como se Jesus, o próprio Cristo, a chamasse pelo nome: se te consagrares ao bem, vem e caminha comigo, que receberás a cura. E naquele instante, como Pedro à beira do lago,
Benedita ouviu o chamado pessoal: segue-me tu, com certeza. Pela primeira vez, ela compreendeu que a cura não viria apenas de fora, mas do renascimento interior que ela precisaria aceitar. O passe aliviou o tormento, porém, mais do que isso, ele revelou a ela um caminho. Não os outros, não os que a criticavam, não aqueles que a temiam, mas ela, com suas dores, suas forças, a sua história, amparada pelas energias do passe, ela inicia o trabalho que mudaria a vida de centenas de pessoas e a sua vida, a sua própria vida. O amparo a crianças abandonadas, o acolhimento de enfermos, o labor incansável no bem. Curou-se servindo, libertou-se amando, transformou-se seguindo a voz que um dia a chamou na intimidade da consciência e tornou-se ela mesma um farol, não apenas para a cidade de Araçatuba, mas para todo o movimento espírita. Movida por essa fé que ainda aprendia a sentir, Benedita levantou-se diferente. O olhar ainda tinha cansaço, mas havia luz, uma luz pequena, sim, talvez semelhante aos primeiros clarões da aurora, mas era uma luz verdadeira. E assim ela começa a sua transformação. A frase do Cristo hoje, segue-me tu, reverbera, atravessando o tempo e chega aos nossos corações com a mesma força que ele pronunciou quando encontra com Simão às margens do lago de Genezaré. Que Jesus vos abençoe, ilumine os vossos corações hoje e sempre. Vamos então elevar o nosso pensamento para podermos receber o passe. Aqueles que estão em casa, que coloquem suas águas para fluidificarem, irão receber a visita dos amigos espirituais. Vamos então, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, como se ele estivesse na beira da praia, com seus cabelos aos ombros, com seus braços abertos, se aproximando de nós. E nós corremos ao seu encontro e o abraçamos, e nesse abraço nós contamos aquilo que está doendo em nós, para sermos curados. Aquela dor que muitas vezes carregamos desde criança, ou a dor mais recente, ou o problema que surgiu agora. Contamos a Ele e é como se nós o ouvíssemos. Não se preocupe, filho, você não está sozinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.